Olá, turminha. Eu sou o professor Anderson Menezes e hoje eu venho trazer para vocês um assunto que são as classes e as ordens dos números, tá? Não achem que é um assunto novo, porque com certeza vocês já estudaram isso até nos anos anteriores, mas a gente vai trazer hoje um conceito um pouco diferente, tá certo? Vou explicar para vocês o que são as ordens e essas classes. Então, primeiro a gente tem as unidades, dezenas e centenas, que vocês já conhecem, não é? Elas são consideradas ordens, como a gente vê aqui: unidade, dezena e centena. Então, as unidades, elas são consideradas a primeira ordem, a dezena a segunda ordem e as centenas a terceira ordem. E elas juntas fazem parte de um grupo chamado classe das unidades simples, tá bom? Existem outros grupos como esses. Esse é o mais conhecido porque são dos números menores, são o que vocês já trabalharam até nas outras séries, tá bom? Mas a gente tem também, além dessa classe das unidades simples, outro grupo que são as unidades dos milhares, tá? Além desses, existem outros grupos também, que são as classes dos milhões e por aí vai, infinitamente, porque os números são infinitos, certo? Então, todos os números são classificados, então essas classificações também são infinitas, certo? Agora, o que é que eu quero trazer para vocês? A gente já trabalhou bastante essa primeira classe, que são as classes das unidades simples. E a gente vai começar a adentrar nas classes dos milhares, então quero apresentar para vocês aqui e trazer alguns exemplos, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gente trabalha nessa primeira classe, unidade, dezena e centena. Nessa outra classe, que são os dos milhares, a gente trabalha da mesma forma, unidade, dezena e centena. Toda classe apresenta uma ordem de unidade, uma ordem de dezena e uma ordem de centena, ok? Só que, além dela ser uma unidade, além dela ser considerada uma unidade, ela recebe um outro nomezinho aqui também, que é unidade de milhar, que é considerada a nossa quarta ordem. A quinta ordem é chamada dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. E assim sucessivamente as demais ordens, ok? Então, para que vocês entendam melhor, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. Então, o primeiro número que a gente vai decompor... tudo isso aqui serve para auxiliar vocês, para vocês entenderem de uma forma diferente, como que a gente decompõe os números. E serve também para a gente entender como que funciona o valor posicional dos algarismos, ok? Então, primeiro a gente vai trazer para vocês esse número. Vamos decompor esse número aqui dentro das nossas classes e colocando na ordem correta, ok? Vocês sabem que aqui é uma ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e tem a sétima, a oitava, todas, infinitamente. Só que ela segue a mesma sequência lógica, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que é tudo de trás para frente. Como a gente já acompanhou, quando a gente vai fazer a decomposição, a gente começa sempre do último número para o primeiro, não é isso? Por quê? Porque o último número, ele é o menor e é considerado a unidade. Então, já que o nosso número apresenta somente um algarismo, ele é considerada uma unidade. Então, a decomposição do nosso número é 9 unidades, ok? É o número 9. O nosso segundo número que a gente vai decompor aqui é o número 53. Então, como que a gente faz essa decomposição? É interessante vocês sempre ir colocando a sigla da ordem, fica mais fácil para vocês, em cima do número, da provinha, da atividade que você estiver fazendo, tá certo? Então, a gente sempre começa do último, né, para o primeiro. Então, o número 3 aqui, ele representa a unidade. E o número 5 representa a dezena. Colocando aqui na nossa tabela, a gente começa sempre de trás para frente, não é isso? Então, são 3 unidades e 5 dezenas. Como que a gente iria colocar aqui? Fazendo um exercício, ou se o professor de vocês perguntar e tal. Então, a gente tem
5 dezenas e 3 unidades, no número 53. Ok? Pode prosseguir. Vamos lá. O próximo número que a gente vai decompor é o 634. Então, mesmo esquema do exemplo anterior. Unidade, dezena e centena. Ok? Vamos colocar aqui na nossa tabela, começando sempre da unidade, que é a nossa primeira ordem. Então, são 4 unidades, 3 dezenas e 6 centenas. Ok? Então, a nossa primeira ordem, a gente tem 4 unidades. Na segunda ordem, 3 dezenas. E na terceira ordem, 6 centenas. Então, se a gente fosse decompor esse número, seria 6 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Ok? Vocês estão vendo que nos nossos exemplos o número está ficando maior e a gente está avançando mais ordens, não é isso? Então, a gente tem aqui agora o número 3.198. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Então, vamos lá colocar na nossa tabelinha. Unidade 8, dezena 9, centena 1 e unidade de milhar 3. Então, nós temos 3 unidades de milhar, 1 centena, 9 dezenas e 8 unidades. Ok? Continuando. Eita, que número enorme, hein? Então, vamos lá. Que número é esse, turminha? 22.171. Eu queria só trazer para vocês aqui, primeiro, chamar a atenção dos números que estão repetidos. O que é que a gente pode observar nesse número? A gente vai ver que o valor posicional, a gente vai entender por que o valor posicional desses números são diferentes, a partir da gente colocar na nossa tabelinha, tá certo? Então, a gente tem aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vamos lá? Então, por que que o mesmo número pode ter valor posicional diferente? Porque ele está em ordem diferente. Então, a gente observa que o 1 está na ordem de centena, né, representando uma centena, e ele está também em uma unidade. Então, aqui ele tem o valor somente de 1. E aqui ele tem o valor de centena. Então, aqui ele vale 100, não é? Uma dezena, 100. Ok? Então, como que a gente poderia decompor aqui? 2 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 1 centena, 7 dezenas e 1 unidade. E o nosso último exemplo aqui, nós temos 123.456. Ficou apertadinho aqui, mas dá para vocês entenderem, não é? Que aqui a gente tem a centena de milhar. Então vamos lá. Ó, a gente tem aqui 1 centena de milhar, 2 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Quero chamar a atenção para vocês aqui também de mais um ponto. A gente vê aqui que eu coloquei os números em ordem, não é? Foi proposital. Para vocês entenderem que nesse caso aqui, o número 1, ele é o menor número dessa sequência, mas ele representa o maior de todos. Por quê? Porque ele está na 6ª ordem. Tá certo? Então, desse número aqui,
O algarismo que tem o menor valor posicional é o 6, que ele representa apenas 6 unidades, tá bom? Então, turminha, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e até a próxima aula.